professor Helênio Campos da Silva Lima. No programa de hoje, eu estou um pouquinho como entrevistadora e como espectadora, que eu estou assim com uma ansiedade imensa de conhecer um pouco da vida de Rui Barbosa, mas da intimidade de Rui Barbosa, né? Do homem Rui Barbosa, né? E não como dizem os franceses, como homem público, politique, né? Porque o homem público a gente conhece bem, né? Nós temos assim fontes, né? Bastante registro da vida política de Rui Barbosa, tudo bem registrado, bem documentado. Então, eu diria que é muito fácil escrever a biografia de Rui Barbosa baseado nessa documentação, que é farta, né? Com certeza. Em termos de registro. Mas escrever sobre o homem Rui Barbosa, a sua individualidade, aí é uma outra história e só o senhor, me parece, entrou por esse caminho, né? Nós vamos falar sobre isso. É uma tentativa de... Tá certo. Eu queria que antes disso o senhor se apresentasse um pouco, falasse da seu professor, né? Foi professor de muitas pessoas em Friburgo, sim, mas eu queria que o senhor se apresentasse inicialmente. Pois não, eu nasci em Trajano de Moraes, não sou friburguense. Sou, sim, cidadão friburguense, tá? Por conta e obra da Câmara dos Vereadores. Mas vim para Friburgo com 4 anos de idade. O meu pai era médico da roça e então resolveu mudar-se para cá, movido por vontades que eu desconheço. E uma vez aqui, eu fiz o meu curso primário, né, no Colégio Dona Helena Coutinho. Deve ter ouvido falar sobre ela, não? Sim, já. Dona Helena Coutinho, uma excelente professora, era uma verdadeira mãe. Apesar de muita gente ter medo dela, porque ela usava como indicador de quadro negro, etc., uma régua. E às vezes ela batia essa régua nas carteiras. Então assustava um pouco as pessoas, as crianças, né? Eu, graças a Deus, nunca fui atingido pelas reguadas dela. O senhor pegou aquela época que o senhor estudava na casa da professora? Não, ela já tinha a escola, né? Escola Nossa Senhora da Conceição, se não me engano. Uhum. Era na casa dela, era num dos cômodos da casa dela. Exatamente isso. Antigamente, as professoras davam aula na sua própria residência. Casas, o senhor pegou, então, essa época. E era uma casa muito pobre. O colégio em si era muito pobre. Uhum. As carteiras eram feitas de caixote comum. Então, mas o carinho que ela dava... Multisseriada, né? Multisseriada. Sim, com certeza. Uhum. Então, a gente se sentia à vontade, se sentia muito bem. E muito bom porque podíamos assimilar o que ela nos passava como professora. E o senhor foi professor aqui em Nova Friburgo, passou por vários colégios, instituições? Eu comecei meu magistério em Friburgo. Eu fiz minha faculdade no Rio de Janeiro, na antiga Universidade de Ciências e Letras do Distrito Federal, da cadeira de História Natural. A História Natural é um assunto abrangente, né? Porque ela compreende toda a biologia e mais ainda elementos de geologia, mineralogia, paleontologia, trabalho com fósseis, etc. Hoje seria um biólogo, né? Sim, biólogo. Eu me considero um biólogo. Mas então, terminado o meu curso, eu voltei a Friburgo e estava se iniciando nesse momento tinha 5 anos apenas de funcionamento o Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas. Então foi na década de 60 do século XX. Década de 50. 50? Tá. Foi em 50 que inaugurou isso mesmo. 1950. Uhum. E em 1957, eu nessa ocasião estava noivo, ainda levei que hoje é minha futura mulher, a minha presente mulher, em plena praça 15 de novembro,
eu apontei lá para cima para o prédio e disse, olha, Terezinha, eu vou ser professor naquele colégio. Eu vou começar o meu magistério naquele colégio que você está vendo lá. Ela assim, tomara, que bom. E, então, no ano seguinte, apareceu um concurso de âmbito nacional para professor do colégio. E eu me candidatei, fui aprovado, e então comecei a lecionar em 1957 lá. E trabalhei durante 22 anos lá. Só saí de lá quando o colégio fechou as portas. Né? Certo. Então, devidamente indenizado, eu então procurei outras paragens. Antes mesmo de terminar o Colégio Nova Friburgo, eu fui convidado pelo reitor do Colégio Anchieta, que na ocasião era o padre Luiz Pesce. Uhum. E ele veio à minha casa solicitar o meu trabalho. Eu disse, olha, senhor reitor, eu posso lhe atender. Minha vontade é muito grande. Eu sou católico, apostólico, romano e gostaria muito de lecionar em seu colégio. Agora, nós temos aqui um sistema de trabalho integral. Eu não sei se o senhor conseguirá, junto ao diretor da casa, né, a liberação. Mas o senhor procure, tente, quem sabe. E realmente ele foi procurar o diretor, que era o professor Maurinho Pereira Muniz, e para minha surpresa, o professor Maurinho logo concedeu permissão para que eu viesse lecionar na Anchieta. E passou por outros colégios, pela faculdade também, sim, né? Uma carreira dentro do magistério. Sim, e exato. aí, professor, vamos retomando ao nosso personagem, né? Nossa personagem, Rui Barbosa. Nós estamos aí no fim do século XIX, né? É uma pergunta que eu me faço. Sim. A gente estava, assim, na virada do regime monarquista para o regime republicano. Em muitas pesquisas que eu fiz, eu percebi que os republicanos evitavam Petrópolis, né? Porque estava muito associada à questão da corte, à família real. Né? Tem essa coisa assim, até Napoleão quis ser consagrado na Notre-Dame de Paris, não quis ser consagrado em Reims, em função dessa catedral ter sido palco, né, da consagração dos reis da França durante séculos. Sim. Então a gente tem essa coisa da representação. Petrópolis ligada à família imperial e me parece que Friburgo era um reduto de republicanos, né? E Rui Barbosa, um republicano nato. Eu perguntaria ao senhor, teria sido essa causa de Rui Barbosa ter assim, escolhido Friburgo para passar as suas férias, né, como veranista, ao invés de Petrópolis, que era, né, potencialmente, assim, em termos de turismo, muito maior, em função dessa questão de não ficar associado essa questão da monarquia, ou, enfim, por que Rui Barbosa passava as suas férias em Nova Friburgo? Pois não. Há mais de uma razão. A primeira razão, aliás, a primeira razão não tinha nada a ver com os veraneios dele. A primeira razão dele escolher Friburgo foi em 1876, foi o primeiro ano que ele aqui esteve, ele soube de que a futura cunhada dele viria de Salvador, da Bahia, para se tratar no Centro Hidroterápico do Dr. Carlos Éboli. E por que se tratasse aqui, já que ela estava na capital de um estado, obviamente, a medicina lá era muito adiantada naquela época. Uhum. Então, por que veio para cá? É porque o médico dela, Dr. Salustiano Souto, ele era médico e era também político, e fazia parte praticamente da família
do Rui Barbosa, era amicíssimo do pai do Rui Barbosa. E então, sabendo que uma das filhas do pai do Rui Barbosa, do João Barbosa, estava doente, e a doença que ela estava acometida era o beriberi. Certo. E nessa época, o doutor Souto sabia da existência do centro hidroterápico aqui, e achou por bem que ela viesse para cá. E ele, inclusive, se prontificou, inclusive, a vir com ela, mais o marido dela. Ela já era casada. Mas, então, eles vieram para o Rio, estiveram com o Rui, ele sabedor de que ela viria para cá, e assim que ela subiu a serra, pela Leopoldina Railway, então ele passou a vir visitá-la e dar um apoio a ela, porque ela estava bastante assim... debilitada. Debilitada. Que curioso. Então, os primeiros momentos dele em Friburgo foram assim de apoio a uma cunhada, a futura cunhada que estava adoentada. Aí eu acho interessante que, depois eu vou fazer essa pergunta, foi justamente, ela estava acometida pelo beriberi, e foi justamente por causa dessa doença que ele brigou com o Sanatório Naval, né? Quase virou, não chegou a virar, né? Você está se referindo ao centro hidroterápico, né? Não, pois mas depois a gente vai falar sobre isso, eu vou deixar mais adiante. Então, você já esclareceu, Rui Barbosa veio, né, para Friburgo, quer dizer, não muito dentro daquela linha que eu estava propondo, que eu acho que a Petrópolis estava muito ligada. Eu falo isso porque a gente vê muitos jornalistas, articulistas, frequentando Nova Friburgo. Então, dá a impressão de que as pessoas não queriam ir para Petrópolis, porque a gente estava no início da virada de regime, né? Monarquia, república, e Petrópolis estava muito associada à monarquia, à família real, por conta daquela história toda, né? E o que eu acho interessante, a gente vai falar só do homem Rui Barbosa, é que eu li todas as atas da Câmara do século XIX, uma por uma, e nunca vi ali uma referência a Rui Barbosa. No entanto, quando a gente lê o jornal friburguense, quando a gente lê sobre as soirées, piqueniques, carnaval, está sempre o nome de Rui Barbosa, família, esposa, filhas. É interessante, ele vinha aqui mesmo para descansar, né? Exatamente, ele vinha veranear aqui. Aliás, a permanência dele era longa. Ele ficava 6 meses, como os outros veranistas? Como? Geralmente os veranistas, né, por isso que é verão, né, ficavam 6 meses na cidade, esperando aquele verão tórrido do Rio de Janeiro, a canícula, né, como eles chamavam, a canícula, aquele calor intenso. O calor intenso do Rio, é isso mesmo. Ele ficava 6 meses aqui. Normalmente ele vinha no início de janeiro, né, isso antes que um amigo, um grande amigo dele, que é o Rodolfo Souza Dantas, vir morar em Friburgo. Então ele vinha inicialmente no mês de janeiro, ficava às vezes até o mês de maio com a família. Bastante tempo. Bastava bastante tempo. Ele aproveitava ao máximo o verãozinho tépido da Serra. E depois que o Rodolfo de Souza Dantas, que era o amigo íntimo dele, preferido... Só para esclarecer, da família do Barão de Nova Friburgo, né? Exatamente. O Rodolfo de Souza Dantas, ele casou-se com a Alice, que era filha do Barão de São Clemente. Do Barão. Filho do Barão, do primeiro Barão de Nova Friburgo. Era um dos filhos. Né? E então... O Barão de São Clemente era o dono do hoje Country Club. Tá? Então ele morava lá no chalé, naquela época não era Country Club, lá era Parque São Clemente. E então
A partir de 1884, o Rodolfo, então, veio com a esposa morar no chalé junto com o sogro, os sogros. Tá? E então, quando isso aconteceu, o Rui, ao invés de vir passar o seu verão em janeiro, ele já vinha antecipadamente passar o Natal com o grande amigo dele, que era o Rodolfo. Então ele fez essa amizade com o Rodolfo Souza Dantas aqui em Friburgo. Não, a amizade dele com o Rodolfo Dantas foi ainda em Salvador. Ah, sim. Tá? Eles foram amigos praticamente ainda adolescentes. Ah, interessante. Eu não sabia. Já eram grandes amigos lá. O pai do Rodolfo Dantas, que era o Manuel de Souza Dantas, também uma pessoa importante, foi ministro de Estado do Império. Aliás, como o próprio Rodolfo foi ministro do Império. Sim. Pois bem, então, o pai dele, Manuel de Souza Dantas, era dono de um jornal lá, o Diário da Bahia, e era também dono de um escritório de advocacia. E foi, então, o Manuel de Souza Dantas quem deu, digamos assim, o primeiro emprego ao Rui. Certo. Nomeou o redator do jornal do Diário da Bahia e também permitiu que ele utilizasse o escritório de advocacia da propriedade dele. O Rui Barbosa, ele era de uma família assim de classe média? Classe média na época? O Rui Barbosa era de uma família de classe média e vivia até com alguma dificuldade. Sim. Houve um período em que ele perdeu um dos empregos dele, apesar de ser médico e de ser professor, o pai, ele gostava mesmo de política. Consequentemente, ele até relaxava e fazia a medicina. Entendi. E houve ocasiões em que a esposa foi obrigada a fabricar doces para serem vendidos na rua, para que eles pudessem manter os filhos, que era um casal, o Rui e a irmã Brits. Certo. O Rui Barbosa aqui em Friburgo, quer dizer, então ele ficava muito tempo, né? Ele chegava, passava o Natal aqui, devia chegar final de novembro, talvez novembro, Sim. início de dezembro. Ele tem a famosa Casa de Rui Barbosa, que na verdade é a Casa dos Salúcio. Ele alugava aquela casa para permanecer, mas ele chegou a ficar no Hotel Salúcio? Olha, eu não tenho nenhuma referência da estada dele como hóspede do Hotel Salúcio. Não tem. Então ele alugava mesmo a Casa do Salúcio? Antes dele, digamos assim, dele alugar a casa da família Salúcio, ele vivia ele se hospedava num hotel. Ele nunca disse nas cartas dele à noiva o nome do hotel, mas eu consegui descobrir. Ah, é? Qual? Eu consegui descobrir. Havia um hotel chamado Hotel Magalhães, na antiga Rua General Argolo. Rua General Argolo é hoje a Avenida Alberto Braun. Então, havia lá um Hotel Magalhães, que depois veio a ser o Hotel Engert. Que esse Magalhães vendeu o hotel para Carlos Engert. Ao Carlos Engert. Exato, ao Carlos Engert. E ele, então, daí, era uma casinha bonitinha, né? Era uma casinha bonitinha. Depois a gente vê nas fotos, era uma casinha bonita, um chalezinho. O Hotel Engert. O Hotel Engert. Não, o Hotel Engert era até um prédio muito grande. Não, eu sei, mas depois ele ampliou. Mas inicialmente você via na fachada um chalezinho, né, estilo chalé, sim, que era moda na época. E a gente vê que foi uma ampliação. Com certeza, quando o Rui Barbosa... Com certeza não, a gente pode falar essa história. Provavelmente, quando ele se hospedava ali, era só aquela casinha do chalé e o Carlos Engert ampliou. Mas não era, não. Quando ele comprou o hotel do Magalhães,
O hotel já era bem grande. Já tinha aquela extensão. E tinha um que a gente jardim via. que ia até À beira do à rio. beira do rio, Aham, exatamente. entendi. Todas as casas daquela rua faziam isso. Interessante. O hotel Então era bem ali. grande. O senhor descobriu isso, né? Sim. Então, no caso, Rui Barbosa vinha para Friburgo. Eu queria que o senhor falasse dessa vida dele aqui em Friburgo, né? Porque a gente, como eu falei antes, assim, essa biografia de Rui Barbosa é muito farta, né? Para as pessoas descobrirem. Mas eu queria focar em Friburgo. Como é que era a vida dele, o cotidiano dele aqui em Friburgo? Sim. Enquanto ele se hospedava em hotel, ele se locomovia, digamos assim, dentro do que era considerado a vila, tá? Onde havia o maior número de construções, tá? Que era praticamente a Avenida Alberto Braun, na ocasião, Rua General Argolo, a praça, que naquela época, primeira, chamava-se Praça Princesa Isabel. Tá? Então, esse era digamos assim, um ambiente em que ele passeava, né, com a esposa, com os filhos. Certo. Tá? Uma vez, possivelmente, ele teve, numa ocasião, exatamente com a cunhada, que já estava em tratamento no centro hidroterápico, ela pôde sair com ele, ela era levada num carrinho, como se fosse um carrinho de bebê, porque o beriberi provoca problemas, inclusive musculares, né? Musculares, exatamente. Deixa eu só precisar, assim, mais ou menos em que ano ele começou a frequentar Friburgo por conta da doença da cunhada? Exatamente em 1876. E foi a primeira vez que ele veio a Friburgo. A gente ainda estava assim, no período da monarquia. E numa dessas ocasiões que ele veio aqui, isso foi a partir do mês de agosto, setembro de 1876. A primeira vez que ele esteve aqui, 1876. E logo, 2 meses depois, que a futura cunhada, Adelaide, já estava bem melhor. Né? Ela se curou aqui do beriberi? Praticamente se curou aqui. Então, eles passaram a se aventurar um pouquinho mais longe, um pouquinho fora do centro da cidade. E eu acredito que numa dessas vezes, numa dessas ocasiões, ele, o doutor Souto, que era o médico dela, que acompanhou durante todo o tratamento dela aqui, e o marido dela, que era um alemão naturalizado brasileiro, Dobert. Então, eles saíram num passeio mais longo. Obviamente, eles passaram a Praça Princesa Isabel, a praça, e entraram naquela rua que dá acesso ao Suspiro. E acredito que eles tenham ido até a Praça do Suspiro. Ah, sim, ele fazia aquele tradicional passeio. Onde, então, eles fizeram coleta de flores, né? Acho que a praça não era muito vigiada, não, porque eles coletaram bastante flores. E na volta, no final da praça, havia um pequeno teatro, um mini teatro. Então, esse doutor Souto era muito assim alegre, e então ele entrou, a porta estava aberta, tinha uma pessoa lá que facultou a entrada dele. Qual teatro você está se referindo? Era um teatrinho, que depois, era no final da praça onde hoje tem lá aquela estação de ônibus. Ué, você está se referindo ao teatro, ao estilo mourisco? Exatamente. Já Estilo tinha desde mourisco. essa época. Isso mesmo. Mas ele era muito pequeno. Depois transformou-se em Cine Teatro Leal. É isso mesmo. Era de um português, Francisco Leal. Exatamente. Ah, já tinha. Pois então foi mesmo nesse teatrinho que o doutor Souto resolveu fazer uma apresentação de teatro, com certeza uma comédia, porque todos os acompanhantes
bateram muitas palmas, ele foi muito apreciado. A doente, a paciente, riu muito das palhaçadas que ele fez. O doutor Souto era uma pessoa muito alegre. E então, após a saída do teatrinho, então voltaram ao Isso hotel. tudo está nas cartas dele, que o senhor está relatando? Essas coisas do dia a dia dele em Friburgo, o senhor recolheu isso nas cartas dele, que ele escrevia? Exatamente. Certo. Chamadas cartas à noiva. Cartas à noiva. Cartas à noiva. Aliás, essas cartas à noiva foram tantas, escritas, umas do Rio de Janeiro, outras de Friburgo. Sim. Muitas delas em Friburgo, nesse período em que ele vinha visitar a futura cunhada, a irmã da noiva dele. Ah, certo, ele não estava então casado. Aí ele relata todas as pequenas passagens dele em Friburgo, sim, né? Sim. E ele cita esse Cine Teatro Leal, né, que é estilo mourisco, Exato. essas brincadeiras, né? Exato. Então, como ele era muito erudito, ele dominava com muita facilidade a língua, com certeza, a língua portuguesa. Ele era verdadeiramente filólogo. Ele conhecia profundamente a língua. Tinha uma facilidade para escrever e para falar. Então, ele escrevia quase que diariamente à noiva. Essa carta, a viagem que essas cartas faziam, estando ali em Friburgo, essas cartas iam através do trem, da Leopoldina, até Niterói, onde uma pessoa já estava à espera, pessoa essa que levava a carta dele até o porto e, então, lá no navio de cabotagem, então essa carta ia de navio até Salvador. E foi aí que o senhor conheceu a intimidade de Rui Barbosa, né? Através dessas cartas. E o que ele tinha, assim, de diferente? Por exemplo, vestuário, alimentação? Quais eram os hábitos dele? Ou ele era um homem comum? Ele tinha alguma particularidade? Bem, ele tinha algumas particularidades, mas nada de assim que sobressaísse. Ele era até assim, muito tímido, sabe? Então, em termos de vestuário, na época, né, para homens como ele, que era advogado, era político de projeção, jornalista, então ele não estava assim sobriamente, geralmente ternos escuros, com camisa de gola alta, gravata tipo borboleta, abotoaduras das camisas. Mas ele então era um homem elegante, né? Sim, andava muito bem vestido, mas sobriamente vestido. E no verão, habitualmente usava terno branco, mas sempre assim, bem composto. Certo. Nunca assim, como não. E ele tinha, assim, hábitos alimentares, geralmente se comenta. O que ele fala? Ele falou alguma coisa da alimentação aqui em Friburgo? Sim, sim. O que ele falou? Primeiro, habitualmente, ele como bom baiano, obviamente, gostava de comida baiana. E pimenta. Então, na casa dele, ele comia frequentemente o vatapá, o caruru, a moqueca de peixe, carne seca com quiabo. Eles gostavam muito dessas comidas. Não saía dessa linha da comida baiana. Comia também outras variedades de pratos. Mas aqui em Friburgo, ele obviamente tinha que se abster a comer aquilo que, no caso de hotel, que o hotel oferecia, com certeza. Agora, quando ele passou a alugar a casa da família Salus, a casa, na verdade, era do João Edmundo, que era casado com uma portuguesa, a Dalgisa. A Dalgisa. Então, esses eram os Salus que moravam naquele casarão. Certo.
Ó. Nós temos imagens, vamos mostrar no Exato. programa. Hoje é o edifício Rosa Marchon, no local. Hoje é edifício, por sinal, um edifício muito feio. Eu também Pois acho. Era uma casa linda, né? Um casarão, um palacete. Lindo, lindo, lindo. Mas então, quando ele começou o aluguel, ele começou a ser, alugou pela primeira vez em 1887. Que aí ele já tinha vindo algumas vezes a Friburgo. Já estava casado? Quando ele Quando era casado. Já se casou. Ele, como nós dissemos, ele esteve a primeira vez em 1876. Certo. E em 1876, no final do ano, nos últimos dias de novembro, ele se casou com a Maria Augusta, lá em Salvador. E, então, vieram em lua de mel para o Rio de Janeiro, onde ele se hospedou provisoriamente por possivelmente uns 3 ou 4 dias, na casa de um primo que era amicíssimo dele, um primo chamado de Albino de Oliveira Barbosa. Era primo dele em 2º grau, magistrado. E esse primo era muito afetuoso, então deu muito apoio a ele. Né? Uhum. Então, ele passou lá uns 3 ou 4 dias e veio pegar o trem para subir a serra, onde ele passou a lua de mel dele. Então, ele passou a lua de mel dele em Friburgo. Agora, lamentavelmente, foi um azar. Ele contraiu tifo. Em Friburgo? Em Friburgo, em plena lua de mel. E ele passou muito mal. Mas a Maria Augusta foi uma enfermeira excepcional. Isso derruba a nossa tese de salubridade. Eu não consegui saber também onde ele estava nessa ocasião. Mas será se ele que foi estava no tifo hotel mesmo? Foi tifo ou se estava nessa casa do Parque São Clemente. Ele pode também ter vindo com a doença, né? Eu acho que ele não estava no hotel, porque já naquela ocasião os hotéis não permitiam a vinda, porque muitos tuberculosos. Não, mas isso foi mais depois. Foi mais depois. Isso foi mais depois. Essa questão da proibição dos tuberculosos não, mas, foi mais século XX. Já vinham, naquela época já vinham tuberculosos para cá. Não, sim, mas não com tanta frequência. Eu digo a proibição dos tuberculosos, dos hotéis colocarem, o próprio Engert colocava, não aceitamos pessoas doentes, já é uma coisa assim, mais para o século XX. Pouco adiante. Sim, mas então, eu acredito que ele Às vezes ele veio com a doença. Às vezes ele já veio com tifo. Não veio. Não. Pegou aqui mesmo, contraiu? Contraiu aqui mesmo. Mas, e ele então ficou perfeitamente bem. Certo. Mas em nenhum momento, o Rui Barbosa, por exemplo, não se referia ao hotel onde ele estava, nunca falou que era o Hotel Engert, ou que era o Hotel Magalhães. Ele se referiu, sim, 1 ou 2 vezes por carta, que os donos do hotel, o dono era um alemão, e que tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Então, Engert é alemão, né? Engert e esse, quer dizer, nunca falou o nome do hotel, mas então, o senhor conseguiu... como a situação do hotel, a distância do hotel até o centro hidroterápico, muito perto. Tudo me levou a crer que era o Hotel Engert. Certo. E realmente foi. Né? Mas estávamos dizendo sobre a doença dele. Não? Então ele passa a lua de mel em Friburgo e desde então ele passa a ser um habitué na cidade, nos verões, né? Mas ele só voltou a Friburgo em 1884. Então, depois dessa primeira vez, da lua de mel dele, então ele só voltou a Friburgo em 1884. E exatamente porque, em 1884,
o grande amigo dele, o Rodolfo de Souza Dantas, veio morar em Friburgo. O Rodolfo de Souza Dantas era como o Rui, era advogado, era jornalista e era político. Muita coisa em comum, né? Muita coisa em comum. Só o que não era comum, digamos assim, muito comum entre eles, era o físico de ambos. Ele era alto, né? O Rui Barbosa, baixinho, 1,56 m. Ele tinha seu tipo físico? Ele tinha um tipo físico do senhor, Rui Barbosa? Isso. Ele era... A gente vê. 1,56 m de altura, não? Cabeça muito grande em relação ao resto do corpo. Não? Aliás, por causa disso, as caricaturas se multiplicaram. Né? Certo. E nas caricaturas ele aparecia sempre bem cabeçudo. Mais cabeçudo ainda do que Mas uma mente, né? Uma mente brilhante. Exato. Mas então, a partir de 1884, ele já veio para o Natal, passar o Natal com o amigo Rodolfo e a esposa Alice. Quando a gente está falando assim do dia a dia dele em Friburgo, o senhor se baseou muito nas cartas à noiva. Quando ele passa a vir aqui a Friburgo, como é que foi a sua fonte para poder rastrear o Rui Barbosa em Friburgo nessa intimidade dele? Já que ele já é casado, não tem mais essa correspondência. Bem, aí entra em cena a casa de Rui Barbosa, lá no Rio de Janeiro. Fundação Casa de Rui Barbosa, lá na rua São Clemente. Por sinal, um casarão, um espetacular. Muito Hoje é museu, né? Onde existe a biblioteca dele, né? Com 35 mil volumes. 35 mil volumes, a biblioteca dele? Bom, isso é a última vez que eu visitei. A última vez que eu visitei. Né? Agora, sendo que desses 35 mil volumes, ou mais, possivelmente, obras dele, só da obra dele, tinham 150 obras. Essas 150 obras dele foram, naturalmente, vários escritos que ele utilizou como discurso. Cada discurso dele dava um livro, tranquilamente. Era um discurso, conferências, artigos jornalísticos, enfim. De modo que o material dele é muito material farto, muito grande. Então, eu procurei ajuda na casa do Rui Barbosa, porque aí você já perdeu aquela correspondência com a noiva. Aquelas cartas já não me adiantavam mais para progredir na pesquisa. E eu fui muito bem tratado lá, uma senhora que era responsável pelo setor ruiano, porque eles têm um setor ruiano que, obviamente, só publica as obras dele. Né? E setores outros que publicam obras de outros autores. Porque aquilo é muito amplo, né? Exato, cresceu muito a casa. Mas então, foi aí que eu soube, através de livros como o de Luiz Viana Filho, não me lembro assim de outros autores, no momento eu não tenho lembrança, mas principalmente Luiz Viana, que eu fui obtendo obtendo outros pormenores que eu até então desconhecia. Eu consultei muito bem uns 10 livros ao todo. Alguns eu até trouxe para cá, comprei, menos aqueles que se tratavam naturalmente de advocacia, Você estava interessado... de política. Esse realmente nunca me interessava. Você estava interessando no dia a dia dele e em relação a Friburgo, o seu foco era Friburgo. Então, aí fica sabendo de outros detalhes. Mas por exemplo, em que lugar realmente ele se hospedou durante a lua de mel? Não consegui saber. Ou melhor, eu lendo um livro de um escritor chamado Gondim da Fonseca, cujo título era
Machado de Assis, se não me engano, era relacionado com Machado de Assis. Ele falava de passagem do Rui Barbosa ter ficado no chalé do Parque São Clemente. Ah, com certeza pode ter se hospedado lá. É possível, é possível. Professor, só para voltar um pouquinho nas cartas à noiva, Sim. o senhor se lembra de mais alguma coisa assim peculiar dele, que ele tenha se referido a Friburgo, para a gente explorar um pouco essas cartas? Sim. Primeiro, das cartas, o Rui, que era uma pessoa assim, muito austera, né? Era muito tímido, mas ele se mostra de um romantismo para com a noiva, nas cartas dele, além de serem longas, mas durante toda a extensão da carta, era meu amor, minha querida, a minha futura companheira. Um homem apaixonado, né? Apaixonado. E ela era muito bonita, né? Muito bonita. Ela era muito bonita. Mas então ele usava de um romantismo. Nas cartas dele, com alguma frequência, ele mandava flores. Era muito comum naquela ocasião. Colar, a pessoa secar, esmagava a flor e depois mandava já a flor seca, ele colocava junto à carta. Então, N vezes ele mandou flores. Que flor ele escolheu para a carta? Hein? Que flor ele escolheu para a carta? Ah, flores como saudade. Ah, essa? Camélia? Saudade. Camélia, da cidade das camélias. Cravo? Camélia? Cravos, rosas. Rosas também. Ele foi, inclusive, cultivador de rosas. Na casa dele, ele cultivou rosas. Ele cultivou centenas de espécies diferentes de rosas. Tinha uma fixação por rosas. Fazendo a cultura, fazendo a reprodução delas. Certo. Tá? Bom, mas voltando... E o que é mais nesse romantismo aí dele? O que ele falava de Friburgo? Alguma crítica a Friburgo, ao frio? Porque ele era baiano, né? Vinha de terra quente. Não se queixou do frio, críticas, assim... Não falou do frio? Não fez assim muitas... A pessoa, sim. Algumas pessoas ele fez crítica. Um determinado período de estada dele. Mas, normalmente, não. Ele não tinha espaço para falar de Friburgo muito sobre a cidade, porque o tempo todo era ele como Romeu perante uma Julieta. O senhor transcreveu, vocês têm essas cartas todas transcritas, né? O senhor tem essas cartas com o senhor. Essas cartas dele à noiva. Sim, tem. A gente pode, durante o programa, botar alguns trechos da carta? Que agora eu fiquei tão curiosa. Eu não tenho aqui no momento, não. Não, eu digo assim, quando eu fizer a edição do programa, a gente pode botar alguns trechos dessa carta, que agora eu fiquei curiosa com esse romantismo dele. Com certeza. Por exemplo, um outro hábito que ele tinha ao escrever essas cartas era porque até então noiva dele era pianista e cantava também, como a irmã também. Ambas pianistas e cantoras. É típica de uma mulher da época. Exatamente. Essa formação. Exatamente. E então ele tinha também o hábito de comprar partituras de músicas para que ela, então, o piano reproduzisse música. Me lembro uma das músicas, por exemplo, foi aquela, uma modinha feita pelo Carlos Gomes. Ah, sim. Eu não me lembro agora o nome da modinha, muito conhecida. Certo. E uma outra música também do Gottschalk. O Gottschalk era um compositor americano, um compositor clássico americano, que depois veio até para o Brasil, onde ele fez uma beleza, uma fantasia sobre o hino nacional. Então, também uma partitura de uma música, de uma modinha do Gottschalk, e de outros autores, né? A Ave Maria, de Gounod, enfim, várias. De vez em quando ele mandava uma partitura dessa para
à Quer noite. dizer, o que o senhor está falando, assim, então, de uma particularidade dele, esse romantismo, né? Um homem acostumado com discursos políticos, Exatamente. muito culto, muito erudito, mas nas suas cartas se mostrava um outro homem, né? Era outro homem. Romântico, É né? verdade. E esse segundo rastreamento que o senhor fez junto à Casa Rui Barbosa, o que a gente poderia falar dele em Friburgo, nesse período, assim, desses períodos de veraneio dele? Bem, que referências a gente tem? Como eu disse, ele esteve uma primeira vez em 1876, depois só voltou em 1884, quando o Rodolfo passou a morar Passou em a Friburgo. residir. Uhum. E aí, ele, nessa década de 1880, ele esteve de 84 até 89. Então, quer dizer, todos esses anos, ele vinha passar os verões aqui, porque eles se visitavam, ele e o Rodolfo se visitavam frequentemente. Em 1887, o Rui Barbosa já alugava a casa da Salúcia, não é? A casa até ficou conhecida como Casa de Rui Barbosa. Casa do Rui Barbosa, Ela né? nunca foi de Rui Barbosa. Ela sempre Os foi friburguenses casa alugada. chamavam de Rui Barbosa. E então eles se visitavam praticamente todo dia. E eles se locomoviam da seguinte maneira: os barões, tanto São Clemente quanto o segundo barão de Nova Friburgo, né, o Bernardo Pinto, eles tinham um serviço de bondes puxados a burro. E esses bondes puxados, então haviam trilhos, começando no final da casa grande aqui na praça, Sim, onde o o Bernardo, do né, solar. o solar da Baronesa, né? Certo. Então, no final dela, lá próximo ao rio, então ali começavam os trilhos do bondinho. Esse trilho, então, se estendia, onde hoje é a rua, a parte do lado de cá é a Avenida... Galdino do Vale. Não, o outro lado? oposto. Falhou agora a memória. Eu moro na Galdino do Vale. Bom, está aquela avenida do outro lado do rio. Então, Conte Bittencourt. Conte Bittencourt, é isso mesmo. Então, esses trilhos se estendiam pela Conte Bittencourt e chegando ao Paissandu, à Praça Paissandu, naquela época acho que ainda não era Paissandu, se não me engano até, acho que Praça do Pelourinho, se não me engano. Ou talvez já fosse o Paissandu. Acho que Praça do Paissandu foi a partir da Guerra do Paraguai. Porque Paissandu foi acho que foi um general, alguma coisa do Paraguai, Guerra é verdade. do Paraguai, né? Mas então, quando esses trilhos chegavam ali na Paissandu, eles se bifurcavam. Um par de trilhos pegava à esquerda, entrava pela antiga Rua do Arco, que era uma ruazinha estreita, não? E terminava na Alberto Braune. Certo. Aliás, ela chamava a Rua do Arco, mas não tinha arco nenhum. Porque passava debaixo de uma residência. Passava por baixo de uma casa. Isso. A casa era vazada por baixo. Aliás, a casa até pertencente aos barões. Eu ia dizer. Né? E esses trilhos iam ter, então, a estação da Estrada de Ferro. E depois os trilhos se continuavam, voltavam pela Rua Leroy e iam ter ao Sanatório Naval. Isso um dos ramais. E o outro ramal seguia pela direita, pela hoje Rua Júlio Zarpe, que naquela época era a Rua São Clemente, e ia ter, então, até o parque. Chácara de São Clemente. Isso. Aliás, ela ainda ia mais, talvez, ainda fosse até... O Cônego. Até Olaria. Eu já ouvi falar, porque ali era a fazenda do Cônego, né? Exato. Era a fazenda deles e eles tinham uma olaria ali. Exatamente. Eles tinham uma olaria. Então, é assim que ele se locomoveu. E vice-versa, né? Então, bondinho puxado a burro. E que outra, assim, particularidade... Certo. E que outra particularidade, assim, dele em Friburgo, que ele relata,
das festas, as soirées, ele faz alguma referência a Rui Barbosa com relação a esse material de pesquisa da Casa Rui Barbosa? Sim. Que coisas mais assim particulares, peculiares de Friburgo ele faz referência através dessa fonte? Olha, vamos ver aqui porque são poucas as coisas. Como eu disse, ele não dava nome aos lugares. Mas só o que ele descrevia da parte interna, por exemplo, no que se refere ao Hotel Engert. Né? Depois, por exemplo, há autores que dizem que ele se hospedava também com frequência no Hotel Salus. Eu nunca encontrei nenhum dado dizendo que ele hospedou uma vez no Hotel Salus. Ele era amicíssimo da família Salus. Mas que era ele mais houvesse prático, hospedado lá, não. E o aluguel de casas nessa época era muito comum. Né? As pessoas alugavam. Com certeza, ficavam no hotel aqueles que ficavam uma temporada mais curta, mas como ele ficava muito tempo, né? A partir da amizade estreita dele, né? com o Rodolfo Dantas, com certeza, ele ficava 4 meses. Às vezes 5 meses. A média na época, quer dizer, a média não, o que geralmente os veranistas ficavam era geralmente 6 meses. Por isso que chamava de veranistas, porque era o verão mesmo. Exatamente. Enquanto ficasse aquele calor tórrido e as epidemias de febre amarela no Rio de Janeiro, né, as pessoas ficavam nas serras, como Friburgo, Teresópolis, Santa Teresa também. De maior posse, nessa altura, o nosso Rui Barbosa já estava, digamos assim, conhecido como advogado, como político. Sim. Principalmente em advocacia de início. Né? Ele ficou muito bem. E curiosamente, só falou que isso eu não conhecia, a cunhada dele veio se tratar de beriberi em Friburgo. E Rui Barbosa, ele justamente cria um problema com a Marinha, porque a Marinha, o Instituto Sanitário Hidroterápico, com a morte do Carlos Éboli, ele tem um processo, teve outros donos depois, mas ele acaba entrando... Não, antes dos outros adquirirem, ele entra num processo de falência, uma coisa assim. Não, peraí, deixa eu só retomar. Bom, o senhor falou a questão do Instituto Sanitário Hidroterápico. A Marinha do Brasil, com um processo assim de crise financeira do Instituto Hidroterápico, tenta comprar esse imóvel para estabelecer uma enfermaria de beribéricos. Tentou. Até então, a tuberculose ainda não estava assim no foco da Marinha, era especificamente o beriberi. E acreditava-se na época que era uma doença contagiosa. Né? Então, Rui Barbosa fez aquelas cartas e impediu a vinda do sanatório naval para onde é o prédio hoje do Colégio Nossa Senhora das Dores e o anexo que tinha, que era específico. Não, mas o Rui Barbosa nunca fez esse pedido, não. O Rui Barbosa não pediu à Marinha para instalar-se no antigo centro hidroterápico. Não, ele impediu. Você falou impediu. Não, português. Desculpe. Não, impediu. Exatamente. Inclusive, o Rui Barbosa, quando a Marinha teve a intenção de montar um sanatório, aliás, ele chegou até a alugar uma casa na vilagem. Os marinheiros iam lá para essa casa existente na vilagem e iam fazer os seus tratamentos lá no centro. Mas aquilo causava mal-estar na população da cidade. E ele impediu. E depois, então, que ele fechou o centro hidroterápico, a Marinha teve intenção de adquirir o imóvel. Comprar, de adquirir o imóvel. Não conseguiu por causa Mas do Rui não Barbosa. conseguiu, inclusive porque o próprio Rui Barbosa fez um libelo jornalístico, um artigo no jornal dele, também por outro jornal. Qual era o jornal dele? O jornal dele foi a Imprensa. A Imprensa? Tá. Ele fez uma defesa, dirigindo cartas direto, se não me engano, ao ministro da Marinha, falando que seria o fim
da cidade de Friburgo, se instalar um sanatório. Uma vez que eles consideravam o próprio Rui Barbosa e pensava que o beriberi fosse uma doença infecciosa. Não é. Não era. Tem nada a ver. O beriberi é apenas uma carência de vitamina B1, é uma vitaminose. Mas ninguém sabia disso. Até que um holandês, em 1900, então, identificou a verdadeira causa do beriberi. Mas para as pessoas saberem, realmente, ele tinha uma força muito grande, mas foi graças a ele que o Sanatório Naval não veio para o centro de Friburgo, porque depois o Sanatório Naval tentou adquirir o Hotel Lerroux. Exato. Foi o Lerroux? Foi. O Hotel Lerroux. Tentou adquirir. Exatamente. Mas o Rui Barbosa, o artigo que ele escreveu, né, achando um absurdo que a população ia ficar desprotegida. Então, ele realmente convenceu a Marinha a não se interessar pelo Isso antigo mostra centro de o Oterário. envolvimento dele com a cidade, né? Ele não ficou indiferente, até porque ele tinha lá também, o senhor está falando dessa amizade com Rodolfo Dantas, uma cidade que, já que ele residia, tinha domicílio, né? Ninguém queria um sanatório bem no centro da cidade, né? E realmente ele advogou pela cidade, mas ele tinha um grande amigo também que morava aqui, daí o interesse dele em defender a cidade. Sim. Né? Claro, isso foi... Agora, professor, uma polêmica que envolve a questão do Rui Barbosa é a seguinte, o senhor fala que oração aos moços não foi feito no Colégio Anchieta. Não. Eu visitei o memorial do Colégio Anchieta, e as pessoas que trabalham lá afirmam que oração aos moços foi no Colégio Anchieta. Inclusive, eu me lembro que quando eu lancei meu livro, eu falei que oração aos moços foi no Colégio Anchieta, e o senhor uma vez me encontrou e falou assim, olha, você tem que corrigir aquilo no seu livro, porque oração aos moços não foi no Colégio Anchieta. Aí eu falei, vai ficar para a próxima edição. E continuo afirmando a você que não foi. Deixa eu falar, só um instantinho, a minha fonte foi o Gilberto Freire em Ordem e Progresso. Gilberto Freire, quando escreveu o livro Ordem e Progresso, que ele fala de Rui Barbosa, ele fala oração aos moços no Colégio Anchieta. O Anchieta afirma que oração aos moços foi feito lá e eles têm prova disso. Então, 2-1. Em absoluto. Mas o senhor que conhece então, bem... eu vou... Olha, o discurso do Colégio Anchieta, que muita gente, autores, historiadores, costumam dizer que a oração aos moços teria sido esse discurso aos formandos. Não foi. Repito, a oração aos moços foi também um discurso como paraninfo da turma de Direito da Faculdade de Direito de São Paulo em 1920. Não foi em 1920. São Paulo, na Faculdade de Direito. Aquela realmente a oração aos moços. Essa que a gente chama foi em Mas São Paulo. o próprio discurso do Rui Barbosa no Colégio Anchieta foi uma oração, porque o Rui Barbosa, que estava afastado, um pouco afastado da igreja, ele foi aos poucos evoluindo até voltar às boas com a igreja. Qual foi o problema dele com a igreja? Qual foi o problema dele com a igreja? Bom, o problema dele com a igreja começou quando ele ingressou exatamente na faculdade de Direito lá em São Paulo. Já começou aí? Porque quando ele foi levado pelo pai, e o pai tinha um grande amigo lá que era o presidente da província. Naquela época, o estado era a província, né? E não era governador, era presidente. O presidente da província era amicíssimo do pai do Rui, né? Que era o
Joaquim Saldanha Marinho, também um grande jornalista, mas o cara maçom ao extremo. Teve as maiores honrarias da maçonaria. E então, esse Joaquim, que era, portanto, o governador na ocasião, convidou, inclusive, o Rui para passar uns dias no palácio dele, enquanto ele não conseguia um lugar para se estabelecer. O Rui estava procurando uma república de estudantes. E como ele era demorado e tal, então ele realmente abrigou o Rui lá por algum momento. O Rui ficou muito agradecido a ele. Então, a primeira coisa, quando o Rui ingressou no 2º ano de Direito lá, na Faculdade de São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi ingressar na maçonaria. Eu acredito que foi mais assim por influência do Marinho. Foi tão bem tratado pelo governador do estado, ele deu muita ajuda a ele, possivelmente até ajuda pecuniária. Eu acho que esse agradecimento é que o levou a procurar a maçonaria. Sabe? Tem essa história de que Rui Barbosa, fugindo um pouquinho essa coisa de Friburgo, mandou destruir toda a documentação sobre a escravidão para evitar as indenizações. Isso daí é correto? É correto. Foi em 1890, um ano depois da proclamação da República, evitar essa indenização pelo ele governo. foi escolhido para ser ministro da Fazenda. Certo. Foi nessa ocasião. Então, aliás, antes que o Rui Barbosa fizesse isso, a destruição dos documentos relacionados com ex-escravos, para impedir, né, que os ex-escravistas pedissem indenização, e eles pediram, inclusive. Já o Joaquim Nabuco já havia proposto isso, de que todos os documentos relacionados com ex-escravos fossem queimados, destruídos. E realmente aconteceu. E muitos escravistas foram ter com o Rui Barbosa, não, mas nós queremos uma indenização. Não há indenização, não há mais provas para que a indenização se proceda. E tem mais uma coisa, diz o Rui, acho que com muito mais razão, quem devia receber a indenização seriam os ex-escravos. Ele fala isso, né? Fala isso. Mas uma pena que a gente perdeu as fontes, né? Nessa coisa toda, a gente podia ter indenizado e permanecido algumas fontes, que se perdeu muita coisa, né? Deixa eu só entrar também, é verdade que ele também chegou a incitar, na Primeira Guerra Mundial, alguma coisa contra os alemães, fazer alguma incitação contra os alemães? Ele foi contra a neutralidade do Brasil na ocasião da Primeira Guerra. Mas ele chegou a incitar a população sei lá, não. uma certa... Que eu saiba, não. Porque eu já ouvi isso de uma descendente de eu acho que ele foi mais contundente com relação a essa neutralidade quando ele esteve em Buenos Aires, na Argentina. Lá ele falou muito sobre essa neutralidade, não só do Brasil, como dos outros povos da América. Não? E, professor, por que o Rui Barbosa trocou Nova Friburgo por Petrópolis? Bem, eu acho que a razão primeira foi a da presença da futura cunhada. Depois... Não, trocou Friburgo por Petrópolis. Sim. A troca de Friburgo por Petrópolis deveu-se principalmente à morte do grande amigo dele, que era foi Rodolfo Dantas. Em 1901, Rodolfo Dantas, muito doente, foi para a Europa e lá morreu. Um outro grande amigo do Rui Barbosa era um médico dele, um médico no Rio, que era o Dr. Francisco de Castro. Tão
erudito quanto ele. Já vista que esse o doutor Francisco foi também da Academia Brasileira de Letras e, inclusive, esteve em Friburgo mais de uma vez para visitar ambos, não só a Rui, como também ao Rodolfo. Então, essa foi uma das razões que pesaram mais isso significa que na ida dele para Petrópolis. Significa que realmente foi a amizade dele com o Rodolfo Dantas que fez com que ele se tornasse um habitué, né, nas férias dele em Nova Friburgo. Né? Eu acredito também que ele ficou muito aborrecido com um problema que aconteceu com a estrada de ferro Leopoldina. Nesse período, mais ou menos 1898 a 1900, houve um problema, houve uma greve dos empregados da estrada de ferro e, então, uma meia dúzia de pessoas, não sei se eram funcionários, eram empregados da estrada, andaram arrancando uns trilhos da estrada, inclusive arrancaram 2 trilhos, se não me engano, na praça, junto ao hotel, acho que em frente ao Hotel Salus. Sim. E houve, assim, uma balbúrdia também na própria estação, uma meia dúzia de pessoas, um número muito pequeno de pessoas, porque nesse momento a companhia havia aumentado as tarifas, não só de passageiros, como também de cargas. O aumento foi excessivo, foi muito grande. Ele, então, ficou chateadíssimo, dado o momento dessa greve, então pretendia ir ao Rio, não pôde sair, tentou sair pela estação de Conselheiro Paulino, que tinha um desvio, ia dar lá de Conselheiro Mariana, estação de Mariana. Isso mesmo, Mariana. Por Sumidouro. Pegava, acho que da Central do Brasil. Volta, Então, também não conseguiu, ele ficou preso, então ele ficou muito chateado, também fez no jornal dele, a imprensa, ele também fez um libelo contra a empresa da Leopoldina, muito grande. Tá. Isso também. E aí ele passa a se tornar, as férias dele, ele passa a frequentar Petrópolis e deixa Friburgo. Pode ter corroborado. Agora, mas mesmo assim, ele, a partir de 1902, ele vinha anualmente, até 1906, ele vinha pelo menos uma vez por ano para visitar o filho que estava matriculado no Colégio Anchieta. O filho dele ficou em regime de internato. Mas nunca mais passou os verões dele aqui. Somente para visitar o filho. Só para visitar o filho. Que fez a formação dele no Colégio Anchieta. Exatamente. Certo. Inclusive, em 1903, ele então foi paraninfo de uma das turmas. Então, até qual era o nome do filho dele? Nós estamos falando qual o nome do filho dele? Oração dos moços. Então, na verdade, o discurso dele também foi uma oração, porque naquele momento, durante o discurso, ele fez uma profissão de fé católica. Entendi. Então, durante o discurso, ele só falava em Deus. Ele falou muito em Deus. Antes disso, o que contribuiu para que ele voltasse às boas com a igreja foi exatamente ele ter conhecido o Colégio Anchieta, ter conhecido os padres jesuítas, de quem ele falava muito mal, principalmente os jesuítas. Mas em 1898, o Rodolfo, que já estava aqui há algum tempo, já conhecia o Colégio Anchieta, então o Rodolfo convidou para que ele fosse conhecer o Colégio Anchieta. Ele aceitou. Eu acho que ele já tinha vontade de se aproximar
né, dos jesuítas. Então, ele foi com o Rodolfo ao colégio e foi muito bem recebido pelos padres. Naquela época, ele foi recebido lá pelo padre Luiz Iaba. O padre Luiz Iaba tinha sido anteriormente o reitor do colégio, depois foi para São Paulo e, nessa ocasião em que o Rui visitou o colégio pela primeira vez, ele não era reitor, mas era orientador, né, espiritual dos alunos. Pois bem, então quando ambos chegaram ao colégio, foram recebidos de maneira assim, muito simpática pelos padres que lá, né, estavam. O padre Luiz Iaba, que inclusive era um padre peruano, o padre Natuzzi. Esse padre Natuzzi depois foi reitor do Colégio de Santo Inácio, no Rio. Outro padre que... Tinha mais 2 ou 3 padres lá que eu não me lembro. Se reconcilia, né? Se reconcilia. Então ele fica muito amigo dos padres. Olha, os padres jesuítas são, até hoje, são grandes teólogos. Em teologia eles são os primeiros. De modo que ele teve muita conversa com os jesuítas. Gostou muito, eles foram muito... Tanto é que ele matriculou o filho dele em regime de internato. Exatamente. E ele, nesse período, ele foi mais de uma vez lá. E ele, durante o período de aula, ele teve a oportunidade de observar como trabalhavam os padres, qual era o método de ensino deles, a administração deles, sim, o tratamento dos alunos. Então, aquilo foi cativando o que ele, inclusive, já tinha proposto numa ocasião, em 1882, o Rui Barbosa fez uma série de pareceres, inclusive propondo uma reforma dos ensinos primário, secundário e superior no Brasil. Certo. E tudo aquilo que o Rui Barbosa propunha, ele encontrou lá no Colégio Anchieta. Pelo menos a grande maioria, né, do que ele propunha como reforma do ensino. Do ensino, o Colégio Anchieta já tinha essa prática. Ele percebeu que ele não podia colocar o João Rui, né, tranquilamente lá, que ele seria muito bem tratado. E foi. Inclusive, ele passou a manter correspondência com o padre Luiz Iaba. Escreveram muitas cartas entre si. Por conta do filho dele estar lá. Exato. Agora, professor, todo esse material de pesquisa sobre a vida de Rui Barbosa em Nova Friburgo, né, que é o seu foco, o senhor vai fazer publicação desse material, dessa pesquisa? Bem, eu estou pretendendo transformar isso em livro. Você faz essa pesquisa há muitos anos, né? Ele está sendo elaborado. Tem muitos anos que você faz essa pesquisa, né? 6 anos. 6? Eu pensei que fosse 6 anos mais. de pesquisa só sobre o Barbosa. Que Certo. anteriormente eu já pesquisava. Certo. Mas a pesquisa primeira que eu fiz, lá no antigo Promemora, hoje a Fundação Dom João VI, né, foi sobre educação e ensino. Sim. Do século XIX. Sinal de uma riqueza extrema. Sim, tem muito material. Friburgo era muito bem dotado em termos de cultura no século XIX. Olha, eu fiquei admirado. Surpreende, né? Fiquei surpreso. Não tem o Colégio Frise. Eu consegui. Não tem o Colégio Frise que aquele barão Burmaster visita, ele fala, nunca vi uma biblioteca como essa. Na Europa, não há similar. Ele comenta isso do acervo, né? O Burmester, o Tchude também. Eles estiveram lá, realmente. Nós tivemos também o barão de, não sei se essa pronúncia, Tautefeus,
Tautfoz. Tautfoz, que foi professor de Joaquim Nabuco, que fundou o colégio, onde era o Colégio Anchieta, né? O Barão Tautfoz, ele era professor do Colégio Pedro II, né? Desde que ele chegou ao Brasil. Ele veio para o Brasil em 1850, se não me engano. E fez concurso para o Colégio Pedro II, que era um colégio padrão, né? Sim. Foi aprovado. Ele era também um erudito, era poliglota. Ele substituía professor de qualquer matéria no Pedro II. Então, ele era muito benquisto, muito católico. Mas antes disso, ele teve colégio em Friburgo. Foi, então, em 1858, ele aí veio para Friburgo, porque ele estava se sentindo cansado e sabedor do clima benfazejo da nossa cidade. Ele aproveitou, sim. Bom, enquanto eu também trabalho, tem essa pesquisa na... enquanto eu descanso, eu trabalho. Então, ele comprou um colégio que estava funcionando no Chateau. No Colégio Anchieta. Esse colégio foi fundado por Leocádio Pinto, que era um brasileiro, aportuguesado, mas o Leocádio Pinto que deu o nome ao colégio de Colégio Conde de. Aliás, esse colégio foi visitado até por Dom Pedro II. O Dom Pedro II tinha essa mania de ir ao colégio, ao colégio Pedro II. E tomar a lição dos alunos. Que ele ia com muita frequência. Então ele tinha essa mania. O Dom Pedro dizia para amigos que se ele não fosse imperador, gostaria de ser professor. Dizem que ele cuidava pessoalmente da grade curricular da Faculdade de Direito, né? Ele olhava, revia os programas, né? Ele fazia essa intervenção. Sim. Mas então, professor, quer dizer, de Rui Barbosa a gente passou para a educação, você também tem uma outra pesquisa sobre educação em Nova Friburgo. Isso tudo vai ser lançamento, você vai lançar livro? Como é que o senhor vai divulgar esse material para a gente? Estou com grande pretensão de lançar, possivelmente até maio, seria exatamente sobre Rui Barbosa. Maio desse ano, aniversário da cidade. Agora... Vamos cobrar do senhor? Podemos cobrar? Todos me cobram. E esse trabalho sobre educação também, se é uma pesquisa anterior, você pretende publicar? Que é bem interessante. Hein? É possível. Bem interessante também. É muito rico em termos de cultura, né? Não só sobre as escolas, sobre a cultura das pessoas, dos visitantes de Friburgo. Né? Imagino. Grandes escritores, pintores. Né? Muita gente famosa esteve aqui em alguma época. Né? E os colégios também, como o senhor levantou aí, né? O senhor começou bem... Os colégios que o senhor levantou aí. Sim, né? sim. Só no Chateau, antes da abertura do Colégio Anchieta, no Chateau funcionaram 5 colégios. Eu não sabia 5. Para mim, só tinha sido esse do Barão antes. Eu não sabia que já tinha tido o anterior. O primeiro colégio que se instalou lá no Chateau foi um colégio da família do almirante Tamandaré. Mas eu não sabia disso. O dono do colégio era Silva Lisboa, que Lisboa eu sei que Tamandaré tinha o sobrenome Lisboa. Não sei o que é Lisboa. Esse colégio possivelmente funcionou durante uns 3 a 4 anos. E depois, então, veio o Barão Tautfoz. Tá certo. Foi o segundo. Depois teve um outro colégio fundado por um barão português, Barão de São Valentim. Não conhecia. Depois um quarto colégio, que era o Colégio Conde de.
Que o Dom Pedro II visitou. Pois bem. E então, o Colégio Conde de Leocádio Pinto, também, por doença do Leocádio Pinto, que teve que ir para a Europa tratar-se, ele passou para um padre maçom, que fez parte da chamada questão religiosa no Rio, o padre José Luiz de Almeida Martins. Esse padre havia sido punido pelo bispo do Rio, porque havia ingressado na maçonaria. E, inclusive, fez discurso saudando o Visconde do Rio Branco, né, durante a lei sobre o abolicionismo. Não foi a última lei, a lei do ventre livre. Certo. Então, esse padre fez um discurso, inclusive publicou nos jornais do Rio de Janeiro, e o bispo do Rio, Dom Lacerda, sabedor disso, então Tá certo. impediu que ele fizesse, né, que ele celebrasse missas, enfim, todas as ações da igreja, ele ficou impedido. Aí o que esse padre que já tinha um colégio lá, com o nome dele, né, Colégio de Almeida Martins, veio para Friburgo e comprou esse colégio, que era do Leocádio Pinto. Então tem bastante história aí sobre educação em Friburgo, né? Muita história. Professor, você gostaria de fazer alguma consideração final sobre nosso Queria dizer personagem? que eu estou agradecido por você ter me dado essa oportunidade. Tá? Nós que agradecemos de conhecer um pouquinho mais do homem, né? Do nosso veranista, né? Habitué Rui Barbosa, né? É verdade. E estamos na expectativa aí do seu livro. Eu parabenizo a você, porque eu vejo, quando é possível, eu vejo sempre o seu programa sobre história da nossa cidade. E quero também parabenizar a própria TV por permitir essas nossas conversas, mais um bate-papo que propriamente... E fica o convite para voltar sobre o livro da educação também, tá certo? Se Deus quiser, vamos ver se nós podemos Tá certo. fazer isso. Tá bom, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa tarde. Ok, tá, foi muito bom. Passou do tempo, né?